só que agora um pouco mais à distância, né? Então assim, pessoal, hoje estamos começando a baterada de aulas online, tá? Estamos começando pela disciplina mais importante de todas, que é física, né? Óbvio, tá? E tipo, pessoal, depois vocês vão ter aula com todos os professores normalmente, tá? Então esse tempo de quarentena, vamos tentar mais ou menos transmitir o conhecimento dessa maneira. Tranquilo, rapaziada? Assim, deixar bem claro que vocês podem em qualquer momento tirar dúvidas, tá? Mesmo que num primeiro momento eu não responda a vocês as dúvidas agora, porque eu vou estar dando aula no quadro, depois eu vou ler ali o chat e respondo para todo mundo depois da aula, ok? Mais uma coisinha, pessoal. A Tiane está colocando na página algumas aulas que eu gravei online, tá? Que eu gravei mais ou menos as 3 frentes, Física 1, 2 e 3, aulas pequenininhas, que estão sendo colocadas à disposição, vocês podem assistir, independente da turma que vocês forem, tá? E também, mesma coisa, se qualquer dúvida, escreve lá que depois eu tiro, na medida do possível. Tranquilo? E aí? Eu estou com um cameraman aqui, um câmera drone, a câmera fica voando ao meu redor. O áudio. Pequenando o câmera. Hã? Não entendi. Hã? O fio. Quando é. Calma nessa. Estamos resolvendo tudo. Qual é a situação periclitante? Hein, cameraman? Estão configurando. Estão configurando? Uhum. Tá, mas o áudio aqui tá bom? O teu tá tudo aqui, ó. É que Vídeo? cada um no seu. Tô bonito? Lindo. Ai, que merda, cara. Isso aqui dá pra ficar 3 semanas trancado dentro de casa, né? Fica meio assim, né? Ai, ai. Bom, pessoal, mas assim, ó, quem tá me escutando, tá? Vão depois lá na internet e vejam as aulinhas, tá? São aulas mais resumidas, né? Podemos dar ali? Bom, pessoal, assim, ó, então, eu sei que tem gente da turma da manhã aí, e gente da turma da tarde, todo mundo misturado, mas eu vou pegar um assunto que a gente já viu um pedacinho de manhã, tá? Mas depois eu vou estender ele, ok? Que eu vou trabalhar com a parte, pessoal, como a turma da tarde já teve uma aula de cinemática comigo no nosso primeiro encontro, 2 períodos, eu vou para a parte de termologia, tranquilo? Então, olha só. Vamos dar uma revisada, pessoal, em alguns conceitos básicos de termologia, tentar chegar em escalas termométricas até a parte de calor sensível e calor latente. Tranquilo? Então, olha só. Termologia. Lembrando, pessoal, o que estuda termologia? Termologia estuda tudo que estiver associado com fenômenos térmicos. Tá? E lembrando, pessoal, existem 3 conceitos básicos dentro da termologia, que a gente tem que ter assim bem segurança na hora que a gente for resolver as questões, que é o conceito de calor, o conceito de energia interna e o conceito de temperatura. Tá? Lembrando que são 3 conceitos que a gente utiliza de maneira cotidiana, principalmente temperatura e calor, a gente utiliza no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não sabe qual é o significado de temperatura e utiliza o conceito de calor de maneira errada. Tá? Então, pessoal, vamos lembrar lá rapidinho. Tá? Primeira coisa, calor. Calor é medido em quê? É medido em joule ou caloria. Calor é uma quantidade de energia, ok? Tanto que é medido em joule e caloria, que são unidades de energia. Mas o calor tem uma característica muito específica, uma cara muito específica. Vamos definir mais ou menos o que é calor. Vamos supor que vocês têm um corpo a uma alta temperatura. Tá? Vamos supor que eu tenho um corpo a 100 graus. E vamos supor que vocês têm um corpo a baixa temperatura. Vamos supor que eu tenho um corpo a 0 grau. Se vocês colocarem esses 2 corpos dentro de um sistema
chamado sistema isolado, qual a tendência natural desse sistema? Então pensem num caso bem cotidiano. Vocês pegaram um pastel quente e uma latinha de Coca-Cola e colocaram numa sacola para tu comer na beira da praia. Ok? Se tu tem uma Coca-Cola gelada e um pastel quente, e tu deixou os dois em contato, a temperatura deles, qual que vai ser a tendência? Quando tu chegar na praia, tu vai beber a tua Coca gelada e o teu pastel quente? Não, né? Vai estar tudo uma temperatura mediana. Pois bem, o que acontece nesse sistema? Quando eu coloco um corpo quente em contato com um corpo frio, o corpo que está quente vai tender a esfriar. E o corpo que está frio vai tender a esquentar. Até que momento? Até eles chegarem numa temperatura chamada de temperatura de equilíbrio térmico. Isso quer dizer, chega um momento em que a temperatura dos dois corpos se iguala. Só que para pensar, para o ar esfriar, ele tem que perder energia para o meio externo. Para o B esquentar, ele vai ter que receber essa energia. Quando as temperaturas se igualam, essa energia para de migrar do mais quente para o mais frio. E aí que está, pessoal, como é que eu chamo essa energia? Isso é o calor. Então vamos definir calor assim. Calor é uma quantidade de energia que está em trânsito. Ela está migrando do mais quente para o mais frio. Ok? Isso é calor. Certo? Aí que está, pessoal, qual a tendência das pessoas quando pensam em calor de maneira cotidiana? As pessoas primeiro pensam que calor está associado a uma temperatura elevada. Obrigatoriamente, para ter calor, eu preciso ter um corpo quente. Pessoal, qual a condição para ter calor aqui? É ter um corpo quente? Não, é ter corpos a temperaturas diferentes. Ah, Zé, mas esse corpo está quente. Tá bom, vamos pensar num outro problema. Vamos supor que eu tenho um bloco de gelo a menos 150 e um outro bloco de gelo a menos 200 graus. Algum deles está quente? Um a menos 150, o outro a menos 200, né? Os dois estão gelados pra cacete, né? Coloca um em contato com o outro. Tu vai ter calor. Então, calor não tem nada a ver com temperatura elevada. Calor tem a ver com corpos que estão a temperaturas diferentes. Ok? Então, eu vou definir calor de novo dessa maneira. Calor é uma quantidade de energia que naturalmente migra do corpo mais quente para o corpo mais frio. A condição necessária para te ter calor é ter corpos com temperaturas diferentes. E até que momento o calor vai migrar? Até o chamado equilíbrio térmico, que é quando as temperaturas dos corpos se igualam. Tranquilo, pessoal? Então essa é a definição de calor. Energia interna. Energia interna também é uma quantidade de energia, também medida em joule e caloria. Zé, então se a energia é a mesma coisa que calor. Não é, são definições diferentes. Tudo bem que a gente tem a mesma unidade, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Olha só. Quando o corpo B absorveu essa energia que estava migrando não está mais migrando. Ela foi agora absorvida pelas partículas do corpo B. Quando o calor é absorvido por um corpo, esse calor se transforma em energia interna. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que a gente pode fazer para calcular a energia interna de um corpo. Ok? Então, olha só. Energia interna. Eu vou pensar, pessoal, no caso de energia interna por causa de um gás. Ok? Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho um gás. Está aqui meu gás. E vamos supor que esse gás está confinado dentro de um recipiente. Primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que o gás é constituído por átomos. Eu posso pensar que esses átomos são bolinhas. E a gente sabe que as bolinhas, ou os átomos que constituem um gás, são bolinhas que se encontram em movimento. Elas não estão paradas, elas estão em movimento. Se os meus átomos são bolinhas que têm massa e que se movem, na verdade, cada bolinha dessas aí tem uma quantidade de energia, chamada de energia cinética, que é a energia de movimento.
Ok? Todo o corpo massivo que se move tem energia cinética, energia de movimento. Então tá, pessoal. Então cada bolinha ou cada partícula que constitui o meu corpo tem massa e se move. Então cada partícula tem uma quantidade de energia cinética. Te pergunto, se cada partícula dessas tem uma energia cinética, eu não posso calcular a energia cinética total que o meu corpo tem? Posso. Como é que tu faz para calcular a energia cinética total que o teu corpo tem? Barbada? Vai somando as cinéticas. M1, V1 ao quadrado sobre 2, mais M2, V2 ao quadrado sobre 2, mais M3, V3 ao quadrado sobre 2, e assim tu vai. Então, olha só. Se eu pegar a cinética de cada partícula e ir somando, eu tenho a cinética total. Essa cinética total é o que eu chamo de energia interna. Então são dois. Tudo bem que é tudo energia, meu. Mas olha só, uma coisa é essa energia migrando de um corpo para outro. Outra coisa é essa energia distribuída nas partículas de um corpo. Calor, energia migrando do mais quente para o mais frio. Energia interna é o somatório das energias das partículas que constituem o corpo. Cameraman? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo bem? Todo mundo me vê, todo mundo me ouve, todo mundo me... Alguns não? Alguns não estão me ouvindo. Não estão te vendo. Não estão me vendo? Ou não estão me ouvindo? Alguns sim? Espera aí, pessoal, que estamos tendo problemas técnicos. É interno com vocês. Não precisam configurar essas coisas. E aí? É aqui. Se eles clicarem aqui, ó, para enxergar. Oi? Não entendi, cara. Clicar aqui. Quem não estiver vendo. Fala aí, clica do lado da câmera assim. Volta. Pessoal, quem não estiver vendo, bota a câmera aí e mostra. Pessoal, quem não estiver vendo tem que clicar na câmerazinha azul ali, ó. Todo mundo tá vendo uma câmerazinha azul ali na tela? O câmera nem mostrou ali, ó. Ó a câmera aí, ó. Tem que clicar naquela câmera azulzinha ali na tela. Diz que depois tu vai tirar foto. Depois a gente vai tirar foto do quadro, tá, pessoal? Vai mandar isso para vocês, tá? Mas lembrando que depois essas aulas vão estar lá. Elas estão já lá na internet, tá, pessoal? Quem não conseguir ver aí. O conteúdo interno tem que Vamos adiante? só de conteúdo da tecnologia. O conteúdo é tecnologia, tá? Então, olha só, rapaziada. Então, uma coisa é a energia migrando do corpo mais quente para o corpo mais frio. Outra coisa é quando a energia já está... E daí vocês estão se perguntando, tá, em temperatura? Bom, olha só, pessoal. Temperatura não é medida em joule ou caloria. Primeira coisa, tá? Temperatura não é medida em joule ou caloria. Temperatura é medida em quê? Em Celsius, em Kelvin, em Fahrenheit. Ok? Então, tipo, não é a mesma coisa que calor. São grandezas diferentes. E o que me diz temperatura? Pessoal, volta para cá. Olha. Quando a gente tem um corpo, quando a gente tem um gás, nem todas as massas de todas as partículas são iguais, como nem todas as velocidades de todas as partículas são as mesmas. Eu posso ter partículas mais lentas, eu posso ter partículas mais rápidas, eu posso ter partículas menos massivas, eu posso ter partículas mais massivas. De tal maneira que nem todas as partículas têm a mesma energia cinética.
Algumas partículas podem ter mais energia cinética, algumas partículas podem ter menos energia cinética. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode calcular a média da energia cinética. Como é que a gente faz para calcular uma média? Todo mundo lembra? Tu soma o número de termos e divide, né, pelo número de termos que tu tiver. Né? Então, olha só. Se eu somar a energia cinética de todo mundo, eu tenho a energia cinética total. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma média dessa cinética. Todo mundo concorda? É eu pegar a cinética total e dividir pelo número de partículas. Pois bem, isso é temperatura. Ok? A temperatura está te dando uma ideia da energia cinética média das partículas de um corpo. Esse é o conceito de temperatura. Te dá uma ideia de agitação média. Então vamos escrever isso aqui. Ó, temperatura te dá uma ideia de agitação média. Tá? Então, pessoal, são três conceitos bem diferentes um do outro. Calor é aquela energia que migra do corpo mais quente para o corpo mais frio de maneira espontânea. Energia interna é o somatório das energias de agitação das moléculas de um corpo. E a temperatura é a média dessa agitação. Todo mundo entendeu os conceitos? Querem um tempinho para perguntar alguma coisinha? Veja, pessoal, tudo isso tem que estar muito certinho na cabeça de vocês. Agora, quer tirar uma foto, cameraman? Tira uma fotinha então rapidinho. Me deem 2 minutinhos para eu tirar uma fotinho do quadro para depois colocar para vocês, pode ser? À disposição. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer depois um outro quadro aqui. Ok? 2 minutinhos, 1 minuto e meio. Oi? Cameraman? Todo mundo escutando? Me escutando? Alô? Hello? Que esquema. Hello? 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 Ei. Estão me escutando? Então? Tudo certinho? Então tá, pessoal. Então, de novo ali, ó. Tá, o pessoal estava me perguntando a diferença, de novo, a diferença entre calor e energia interna, tá? Tem um corpo quente, tem um corpo frio. Ou melhor, tem corpos com temperaturas diferentes. Energia naturalmente vai migrar do que tiver a maior temperatura para o que tiver a menor. Essa energia migrando eu chamo de calor. Ok? Então, calor é uma energia que migra naturalmente do mais quente para o mais frio. Segundo, energia interna. Todo o corpo é constituído por partículas. As partículas, além de massa, têm velocidade. Então, todas as partículas têm uma coisa chamada de energia cinética. Ok? Se eu pegar todas as partículas que um corpo tem, calcular a cinética de cada partícula e somar, eu vou ter a energia cinética total do corpo. Essa energia cinética total é o que eu chamo de energia interna. Então, ó para cá, ó para cá, ó. Uma coisa é a energia migrando de um corpo para outro. Calor. Outra coisa é a energia distribuída nos átomos que constituem um corpo. Energia interna. Agora, se eu fizer a média aritmética da energia cinética total de um corpo, eu pegar o somatório das energias cinéticas das partículas e dividir pelo número de partículas, eu vou ter a energia cinética média. E essa energia cinética média eu chamo de temperatura. Todo mundo entendeu as três coisas? Então, uma coisa é a energia migrando, outra coisa é a energia distribuída nos átomos de um corpo, outra coisa é a média aritmética dessa energia. São três conceitos diferentes. Ok? Olha só, pessoal, vou dar uma apagada agora aqui e vamos se apegar um pouquinho à temperatura, tá? Então, olha só. Para medir temperatura, pessoal, a gente tem as chamadas escalas termométricas. Quais escalas que a gente tem lá?
a gente tem a escala Celsius, a gente tem a escala Kelvin e a gente tem a escala Pessoal, eu vou medir a escala Celsius e a escala Kelvin, que são as que a gente mais utiliza, tá? A escala Kelvin pelo fato de ser do sistema internacional e a escala Celsius por a gente usar aqui no Brasil. A escala Fahrenheit, pessoal, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, não cai, tá? A escala Fahrenheit, pessoal, os Estados Unidos, alguns países da Europa utilizam, mas não vou colocar isso aqui para vocês em prova, tá, pessoal? Então, olha só. O Celsius, ele criou a escala dele em cima de fenômenos naturais. Ele tentou mais ou menos buscar fenômenos que aconteciam sempre à mesma temperatura e ele encontrou isso aonde? Nas temperaturas de mudança de estado da água pura. Aonde ele chamou essas temperaturas de pontos fixos, tá? Então eu tenho o chamado primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. E são em cima dessas duas temperaturas que sempre vão aparecer na natureza de determinadas características, né? Que o Celsius vai criar a escala dele. E ele vai dizer o seguinte, que esse primeiro ponto fixo acontece para a temperatura de fusão do gelo e que essa temperatura vai ser de 0 na escala dele. Agora, para eu criar uma escala eu preciso de um outro ponto, o segundo ponto fixo. O Celsius escolhe quem? A temperatura de ebulição da água. E ele coloca para esse ponto 100 graus. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, para eu criar uma escala eu preciso ter dois pontos, e os dois pontos escolhidos pelo Celsius foi exatamente as temperaturas de mudança de estado da água. Certo? Bom, primeira coisa, pessoal, o que tu vê? Que entre o primeiro e o segundo ponto fixo eu tenho 100 graus, né? Eu for de 0 a 100, então eu tenho 100. Por isso que essa escala é chamada de centígrada. Tá? E a escala Celsius ela ficou muito conhecida, pessoal, porque fica muito barbada de tu ver as temperaturas dela. Por exemplo, se vocês quiserem mostrar, falar para alguém o quanto vale o 0 Celsius de temperatura, como é que vocês fariam? Vamos supor que tem um cara que está lá na China e tu quer falar para ele, olha, eu quero te dizer quanto vale 0 Celsius. O que tu vai falar para ele? Tu vai falar para ele assim, ó, pega um bloquinho de gelo, tira do freezer e coloca em cima da tua banquinha, da tua bancada. Quando esse bloquinho começar a soltar uma aguinha, mete o dedo ali. Aquilo ali é 0, na escala Celsius. E como água tem em qualquer lugar do mundo, todo mundo começou a conhecer o que era o 0 Celsius. Agora imagina que tu ia falar para alguém o que é o 100 Celsius. Vamos supor, eu tenho um amigo chinês. Eu vou falar para meu amigo, quer saber o que é 100 Celsius? Barbada. Pega uma panela, enche d'água e coloca no fogão. Quando começar a ser umas bolinhas ali do fundo, mete o dedo ali. Aquilo ali é 100. Então, como eu falei para vocês, como o Celsius ele trabalhou com água, e água tem em qualquer lugar, a escala dele ficou muito conhecida. Ok? Mas a questão é a seguinte, a escala do Celsius ela termina aqui? Não, né? Ele utiliza essas duas temperaturas como padrões, né? Mas a escala não termina para cá. Eu tenho valores negativos para a escala Celsius e eu tenho valores acima de 100. Só para vocês terem uma ideia, se vocês forem para a Europa um dia, vocês vão ver que inverno é muito mais baixo que 0 Celsius. Então a escala não termina aqui. Eu tenho valores tanto para baixo quanto valores para cima. A questão é, o quanto para baixo eu vou? O quanto para baixo eu consigo ir? Eu posso chegar a menos 100 graus? Menos 150? Menos 300? Menos 500? O quanto eu posso ir baixar de temperatura o meu corpo? E subir? Eu posso chegar a quanto? 1000 graus? 2000? 1 milhão? Quem começou a se perguntar esses limites de temperatura na qual os corpos podem chegar foi o Kelvin. E como é que o Kelvin ele conseguiu responder isso, pessoal? Vem pra cá. O Kelvin, ele se pegou na ideia da energia cinética das partículas. Ele pensou o seguinte, se essas partículas aqui se movem, elas batem contra a parede do recipiente exercendo pressão. E quanto maior a temperatura, maior a velocidade média,
eu ir baixando a velocidade das partículas força com que a temperatura diminua. Só que vai chegar um momento em que as partículas param. Tu chegou na menor temperatura que tu pode ter. E essa temperatura mínima, o Kelvin colocou um nome. O zero Kelvin, ou chamado zero absoluto. Então, olha só, pessoal, quando o Celsius ele cria a escala dele, ele não está se perguntando os limites de temperatura que existem. O Kelvin, quando ele vai criar a escala dele, ele pensa nos limites de temperatura. O que é a temperatura, qual o conceito de temperatura, e se eu posso chegar no limite. E ele chega à conclusão que, sim, existe um limite de temperatura. E pelo amor de Deus, pessoal, zero Kelvin não é a mesma coisa que 0 Celsius. Tá? Só para vocês terem uma ideia, existe vida a 0 Celsius. Um pinguim vive a 0 Celsius tranquilamente. Coloca um pinguim a 0 Kelvin. 0 Kelvin, mesmo que 0 na matemática seja igual a 0, esse 0 não tem o mesmo significado desse. E aí, tá, pessoal? E essas duas temperaturas da escala Kelvin, como é que vão ficar? Aqui eu vou ter o 273 Kelvin, e aqui eu vou ter o 373 Kelvin. Então, o 0 equivale a 273, o 100 equivale a 373. E na escala Fahrenheit, pessoal? Bom, na escala Fahrenheit, se vocês perceberem aqui, né, a Kelvin também é uma escala centígrada, né? Porque ela separa o primeiro ponto fixo e o segundo também em 100 graus. A Fahrenheit ela vai ser totalmente diferente das outras, pessoal. O Fahrenheit, quando ele cria a escala dele, ele não está trabalhando com água pura. Ele está trabalhando com uma mistura de água e sal e gelo picado que muda as propriedades da água. Ele já não vai ter uma característica tão bonitinha assim. De tal maneira que a escala Fahrenheit, pessoal, ela vai me dar 32 para a temperatura de fusão do gelo e 212 para a temperatura de ebulição da água. Vocês veem que elas já não mantêm a mesma relação. Agora, pessoal, se eu quiser passar de uma escala para outra, a gente pode criar uma coisa chamada de equação termométrica. Para que serve uma equação termométrica? Vamos supor que eu tenho uma temperatura aqui em Celsius, que eu quero encontrar o equivalente em Kelvin, que eu quero encontrar o equivalente em Fahrenheit. Ok? Então vamos supor que você tem uma temperatura numa escala e vocês querem passar essa temperatura de uma escala para uma outra escala. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que chegou o verão e vocês ganharam da família de vocês uma passagem para ir para Nova York e passar o Natal. Ok? Daí tu vai ver lá e tu vai fazer a tua mala, né? E daí tu quer saber quais as roupas que tu vai colocar na mala. E daí para isso tu compra uma edição do New York Times e vai ver que em Nova York a temperatura vai ser de 41 Fahrenheit no Natal. E daí o que tu faz? Tu pensa, 41 Fahrenheit, beleza, Porto Alegre, 41 Fahrenheit, 41 graus, quente pra cacete, né? Se eu quiser passar essa temperatura para uma escala conhecida, é aí que eu vou usar a chamada equação termométrica. Eu quero passar de uma escala para outra escala. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Da seguinte maneira, ó. Tu vai pegar a temperatura que tu quer e subtrair da temperatura do primeiro ponto fixo. E dividir essa subtração pelo segundo ponto fixo menos o primeiro. Então é o seguinte, ó. O que tu quer saber menos o primeiro, sobre o segundo menos o primeiro. E iguala isso para todo mundo. O que tu quer saber menos o primeiro, sobre o segundo menos o primeiro. O que eu quero saber menos o primeiro, sobre o segundo menos o primeiro. Como é que vai ficar isso? Temperatura Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Igual temperatura Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273 igual temperatura Fahrenheit menos 32
212 menos 32. Essa é a maneira que eu tenho como passar de uma escala para outra. É a chamada equação termométrica. Pessoal, vocês não vão me passar de uma escala para outra por regra de 3. Por regra de 3 simples. Não dá. Vocês têm que seguir a equação termométrica. Eu até posso explicar para vocês no momento posterior de onde é que sai essa relação aqui. Cameraman, tem mais tempinho? Mais 1 minuto só. 1 minutinho, 1 minutinho. Então pega esse exemplo que eu dei, ó. Tá nos Estados Unidos, tá? 41 Fahrenheit. Tu vai fazer a tua mala para passar o ano novo lá, tá? Eu quero passar disso para isso. Como é que a gente faz? T Celsius menos 0, sobre 100 menos 0, igual a T Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. Então tá. T Celsius menos 0, T Celsius 100 menos 0, 100. T Fahrenheit menos 32, 212 menos 32, 180. Eu tenho 41 Fahrenheit, né? Vou botar 41 aqui. Então tá. Corta. 10 com 18, dá para simplificar por 2, né? Vai ficar 5 por 9. Então, T Celsius sobre 5 igual a 41 menos 32 sobre 9. 41 menos 32, 9. 9 dividido por 9, 1. 5 vezes 1, 5. Então, 41 Fahrenheit equivale à temperatura de 5 Celsius. É para isso que serve a escala termométrica, a equação termométrica, para eu conseguir passar de uma escala para outra. Quem quiser, depois eu posso explicar isso aqui. Tranquilo, pessoal? Daí depois vocês me procurem e eu mostro. É uma relação de triângulo bem simples, tá? Então tá, rapaziada. Bons estudos. Qualquer coisa, coloquem as dúvidas aí. Eu escrevo lá. Assistam as aulas que eu estou colocando no YouTube, tá? Todo mundo em casa.